Do livro Renúncia, primeira parte, capítulo 7, Caminhos de Luta, página 222. As famílias de tratamento entretinham-se em assistir às interessantes competições, encontrando nelas inesgotável assunto para serões humorísticos. Jacques Davenport chegara mesmo a observar que o novo continente era a primeira região do mundo na qual a mulher deveria vencer, longe da moda e da faceirice femininas. Em tal ambiente, era de prever que Susana Duchesne interessasse a todos os rapazes de nobre educação. Inteligente e afável, estimada por toda a comunidade, dadas suas iniciativas de trabalho, entrou a ser requestada com empenho. E, contudo, ela se mostrava insensível às atenções de Carlos Gordon, que a cortejava francamente. No íntimo, Susana recalcava o seu despeito bem feminino ao verificar que o primo, cuja afeição não hesitara em conquistar mediante um crime, dava-lhe a impressão de não lhe perceber a presença, senão como irmã desvelada e sincera. É verdade que o tempo lhe desfizera a sombria catadura, como se houvesse afeiçoado a própria dor, como se houvesse afeiçoado a própria dor, sem conseguir alijá-la. Nunca mais, contudo, voltou a ser o mesmo homem de alegria sem mácula. A taciturnidade das primeiras semanas de viuvez foi substituída por constante retraimento e o riso franco e sonoro de outros tempos transformou-se em discreto sorriso, ainda assim raro. Decorrido o primeiro ano, em que sobrepujara todas as expressões individuais em serviço efetuado, a família começou a preocupar-se com a sua viuvez. Constância, instigada pela sobrinha, por trás dos bastidores, certa noite em que se achava a sós com o filho, chamou-lhe a atenção para o caso. Muito delicada, evidenciando nobre prudência maternal, começou a dizer, sensibilizada: Na verdade, tua situação de viúvo me preocupa muitíssimo. Não achas acertado refazer o destino cogitando de um novo lar? Aí já tens a casa que a falecida, de saudosa memória, não logrou desfrutar. Quando te vejo a cultivar sozinho as roseiras e fruteiras, sinto que o coração se me aperta no peito. Mas vale abandonares aquelas plantações que só teriam significação se tivesse a consorte ao lado. O rapaz não podia perceber a intenção materna e ponderou com sinceridade cristalina. Tenho a impressão de que Madalena me acompanha em pensamento. Já em Paris havíamos combinado os dispositivos ornamentais dessa vivenda. As roseiras do portão, o cultivo dos pessegueiros e mesmo a frente da casa para o rio são ideias dela, que não poderia esquecer. Se não me ficou ao menos um filhinho para beijar, guardarei essas lembranças em penhor de fidelidade à sua memória. Concordo com a nobreza de tuas recordações, mas não posso aprovar a solidão em que vives. Suponho que poderias aliar as saudades aos imperativos da vida real, pois, moço, como estás? Aparando de pronto a mal disfarçada sugestão, Cirilo respondeu: Julgo, minha mãe, que ninguém pode amar duas vezes. Será talvez um engano, pois os afetos da vida não se confundem nunca. Como esposa e mãe, conheço o amor em formas diferentes. Estou habilitada a dizer que estimo o marido e os filhos com um só coração, mas cada um de certa maneira. E quando minha experiência fosse particular, hás de ouvir que se muitas vezes há consórcios de amor, também não faltam os de conveniência. A senhora não admite que um homem possa viver sozinho? Não vou tão longe.
Mas não vejo razão para que um rapaz, na tua idade, se isole totalmente da vida como vens fazendo. Mas por quê? Indagou Ciril, intrigado. A boa senhora teve certa dificuldade em condicionar a resposta, mas no momento encontrou boa saída invocando os argumentos religiosos. Ora, meu filho, se Jeová se preocupou com a solidão de Adão no paraíso, dando-lhe a companhia de Eva, que não sinto eu na minha maternal fragilidade humana ao ver-te sempre sozinho e triste. E a verdade é que Deus estava no céu e nós estamos no mundo. Mas o Criador, disse o rapaz, esforçando-se por sorrir às delicadas sugestões maternais, não deu a Adão duas Evas. A genitora também sorriu, meio contrafeita, e contudo prosseguiu firme. Deixemo-nos de humorismos. Eu estou encarando a séria situação. Ouve-me, filho. Por que não esposas Susana para que a nossa alegria se complete? Tua prima sempre te acompanhou aos passos com extrema fidelidade. Desde a infância que se interessa por teu bem-estar e procura o teu coração. Jamais lhe ouvi qualquer censura aos respeitáveis sentimentos que te levaram ao primeiro matrimônio. É um coração afetuoso, dedicado, fiel. Não seria criatura talhada para te restituir a ventura que bem mereces? E não seria louvável que lhe oferecesses agora o teu braço protetor? Cirilo esboçou um gesto de quem via confirmadas certas suspeitas mais íntimas e afiançou. Desde a chegada do tio Jacques, noto de fato na prima umas tantas pretensões, mas a verdade é que não posso esposá-la. Não se deve mentir nem mesmo ao próprio coração. De qualquer maneira, porém, acentuou Dona Constância, não se justifica a solidão em que vives. A própria Madalena, se estivesse conosco, não concordaria com semelhantes atitudes. Cirilo deu a entender que os alvitres seriam objeto de acuradas meditações, mas estava longe de pensar que a investida materna representava o início de cerrada ofensiva familiar, a fim de lhe modificarem os pontos de vista. Daí por diante, entrou a reparar mais detidamente nas atitudes mínimas de Susana, compreendendo-lhe as razões sutis no tratamento delicado dispensado aos seus homens de serviço. A pretexto de atender às crianças negras, ela percorria frequentemente as zonas de trabalho, rude, distribuindo sorrisos e palavras de conforto. Cirilo começou a pensar naquelas necessidades do homem moço, insulado no mundo, sem a assistência afetuosa de uma alma feminina, e sem o estímulo dos filhinhos, coisas que sua mãe fazia questão de salientar quase todas as noites no serão doméstico. Por vezes, as ideias batalhavam-lhe no cérebro oprimido. Via-se à frente de caminhos de luta áspera, em que necessitava vigilância para não cair. Assediado por uma torrente de opiniões, chegava a temer as próprias ideias que lhe faltassem no momento oportuno. A ideia de segundas núpcias lhe causava tal ou qual repugnância. Sempre considerara o amor como um patrimônio intransferível. Era impossível bipartir a alma, trair os éstos espontâneos do coração. Os meses corriam intensas expectativas para a filha de Jacques, quando o inesperado acontecimento veio imprimir novo rumo à situação. Certa manhã, de radioso domingo após o culto, o ancião de Belfast procurou Susana, declarando-se mensageiro de grave assunto, que desejava examinar a sós com ela. A jovem atendeu, algo perturbada, visto não contar com a assistência do genitor que se encontrava ausente. Logo que se defrontaram a sós na saleta particular, Abraão Gordon expandiu-se com alegria. Não tivestes, exclamou sorridente com ares patriarcais. Teu pai não ignora o que venho te dizer. O que te venho dizer. Conversamos ontem à noite, tendo ele asseverado que o caso não lhe reclama a autoridade paternal e sim o teu coração de filha. Mas que vem a ser tudo isso, tio Abraão? Interrogou a jovem, obedecendo aos costumes familiares com a designação mais íntima. Digo-ei sem circunlóquios, respondeu o ancião sorridente. É que a colônia está precisando de gente nova, em novos ares,
e Carlos me incumbiu de consultar-te quanto à possibilidade de um enlace que a todos nós se afigura auspicioso. Susana descorou. Não esperava tal coisa. A presença do velho amigo que se habituara a respeitar desde menina, impunha-lhe uma resposta leal. Mas a sinceridade e nobreza da consulta causavam-lhe estranha emoção. Admirava Carlos Gordon como rapaz culto e digno, mas não conseguiria ir além disso, pois que se lhe impunha formal recusa, procurava a debalde os recursos da palavra. Diga, Susana, continuou o ancião solícito, por que te perturbas? Considera que não tens nenhum compromisso? Considera que não tens nenhum compromisso. E vendo que ela não lhe retribuía em satisfação o que lhe oferecia com tanto júbilo, calculou a luta íntima que lhe ia na alma e procurou socorrê-la. Teus olhos rasos d'água, tanto quanto a expressão do rosto, são assaz eloquentes para mim. Já sei que não podes preencher o futuro de Carlos tal como imagina ele. Como imagina ele. Nesses comemos, sentindo-se fielmente interpretada, a jovem prorrompeu em pranto, dando a perceber que nutria velhas mágoas. Abraão, tocado pelas profundas experiências da vida, inclinou-se paternalmente e disse: Acaso terás sentimentos que eu não possa conhecer? Não creio que andes indiferente nessa nossa Nova Irlanda. Naturalmente, hás de ter inclinações que ignoro. Carlos e João são filhos do meu lar. Cirilo é também meu filho, por afinidade. Tuas lágrimas revelam alguma coisa em teu coração que eu preciso conhecer. Porventura aguardas o abraço de Cirilo para penetrar os mistérios do amor? A tais palavras, ditas em tom de imenso carinho, a filha de Jacques levantou o olhar e fez um gesto afirmativo que não podia deixar margem a qualquer dúvida. Pois bem, disse o bondoso velhinho, revelando carinhosa compreensão. Fica descansada, eu mesmo me entenderei com Cirilo. Ela esboçou um gesto de reconhecimento e falou: Tio Abraão, tendes sido para mim um segundo pai. Entretanto, não desejo ofender os sentimentos nobres de Carlos. Ora essa, não te incomodes com isso. Meu filho não saberá dessa nossa palestra. Dir-lhe-ei que, informado da tua preferência, resolvi não tocar no assunto visando a completa felicidade de Cirilo. Como vos agradeço, murmurou a jovem, osculhando-lhe ternamente as mãos. E enquanto o ancião se retirava, Susana experimentava novas esperanças. Banharam-lhe o coração, na noite daquele mesmo dia. Gordon solicitou do filho de Samuel uma entrevista em particular. Cirilo o acompanhou a um canto da extensa varanda, não isento de alguma inquietação. A influência do velho amigo dos Davenport era sempre decisiva no seu caminho. O que Jacques conseguia dele por efeito de amor, Abraão igualmente obtinha por força de autoridade moral. Algo perturbado, o filho de Constância seguia-lhe os gestos mínimos até que o padrinho começou a falar depois de longas reflexões. Meu filho, venho tratar da solução problema de importância capital para as nossas famílias. Assim espero que me compreendas a intenção como se exposta fosse por teu próprio pai. Sou todo ouvidos, replicou o rapaz, considerando a solenidade do preâmbulo. É que, continuou o velho com bondade, não podemos concordar com teu isolamento e talvez saibas que Susana te ama desde a adolescência. Mas eu já me casei uma vez, redarguiu Cirilo, desejando fugir ao assunto. Isso, porém, não impede a recomposição da vida. Não me sinto bem ao pensar nisso. Por vezes, tio Abraão, quando essas ideias me ocorrem, tenho a impressão de trair a mim mesmo. O amor conjugal, ao meu ver, é único, insubstituível. Sempre encarei o segundo matrimônio como taça vazia, que teria então para oferecer a Susana? Essas ideias
Crê, não passam de fantasias sem fundamento no plano das realidades positivas. Sou casado em segundas núpcias e nem por isso me considero o pior dos homens. O rapaz experimentou um leve abalo, visto não ter encarado o problema sob este aspecto, firme no propósito de insular-se no seu infortúnio em culto de eterna saudade. Gordon continuou: Entretanto, compreendo os teus escrúpulos até certo ponto. A mocidade nos enche o coração de sublimes idealismos. Todavia, as vozes da experiência são muito diversas. Sei da saudade que te empolga o espírito afetuoso, mesmo porque, dada a tua conduta presente, parece-me que a esposa morta resumiu no mundo o conjunto dos teus melhores ideais. No entanto, poderás guardá-la na memória como símbolo de inspiração, como página viva a reler diariamente no ilmo d'alma, a fim de criar uma nova situação feliz. A primeira mulher foi a jardineira cuidadosa e fiel, que te deixou o perfume de lições sacrossantas para toda a vida. Mas não há esquecer que não estás fora do jardim da vida. Cirilo não respondeu, engolfado em profundo cismar. Julgaste porventura, meu filho, que a Nova Irlanda poderia progredir somente à expensa de nobilíssimos ideais? Muita vez tenho ouvido tuas apologias calorosas à opulência da terra que nos foi confiada. Repara o maciço da vegetação luxuriante que se perde na noite. Observa como o rio vai espalhando a vida silenciosamente. Toda a extensão vastíssima que o nosso olhar abrange espera o braço do homem. Meditemos nesse imperativo da natureza. A criatura viverá pelo coração, mas necessita aplicar e multiplicar os braços para colaborar na obra divina. A floresta requer cuidado, a terra aguarda o intercâmbio das sementes no seio fecundo, o curso d'água reclama retificações para trabalhos proveitosos, ou campos mais áridos sonham com um braço do rio. O mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. É impossível a cooperação perfeita sem lar e sem prole. O filho de Samuel desejava confutar, expender argumentos ponderosos, mas a autoridade patriarcal de Gordon era sempre sagrada aos olhos de todos. As razões por ele invocadas, frutos de madureza e bom senso, também lhe pareciam dignas de ponderação e respeito. Afinal, o venerando ancião sempre tinha uma preocupação mais elevada pelo bem coletivo, uma observação sensata, colimando o supremo alvo da vida: perpetuar a espécie. Sua dedicação aos problemas da gleba, manifestada não apenas teoricamente, mas exemplificada com sacrifícios, era um dos muitos predicados que lhe realçavam a personalidade. Todavia, examinando e profundando os mais abscônditos ditâmeos do coração, Cirilo sentia-se estranhamente angustiado, quando compelido a conjecturar um segundo matrimônio. Sem dúvida, a prima cumulava-o sempre de gentilezas e deferências especiais, associava-se de bom grado aos seus planos de serviço, amparava-lhe os empreendimentos com o prestígio pessoal adquirido por sua afabilidade junto de todos os servidores. A seu ver, ela corresponderia ao papel de uma boa amiga, mas não poderia jamais substituir Madalena no seu coração. As afirmações de Gordon, todavia, eram ponderáveis, apresentavam argumentos mais fortes que os maternais. O ancião de Belfast não se referia apenas a interesses pessoais, mas à coletividade, ao impessoal, ao mundo, à obra de Deus por intermédio da natureza.